Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Sempre é uma alegria, um prazer estar aqui com os irmãos. Reunimos aqui durante um ano e estamos lá em Domingos Martins, mas estamos sentindo muita saudade dos irmãos. Não esquecemos de nenhum dos irmãos, estamos sempre lembrando dos irmãos nas nossas orações. E creio que os irmãos também estão orando por nós. As lutas são muitas, mas Jesus tem nos dado vitória. E nessa noite, quero estar lendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 12. Todos encontraram? E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém. Os irmãos podem se assentar. É uma passagem bíblica muito conhecida. A igreja começou depois que Jesus foi ao céu. Jesus deixou muitas instruções para os seus discípulos, disse para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e assim eles fizeram. Eles ficaram em Jerusalém, orando, até que do alto eles foram revestidos de poder, e foram cheios do Espírito Santo, revestidos para anunciar o Evangelho. Mas eles anunciando o Evangelho, também veio a perseguição para os discípulos e para os cristãos. Eles iam pregando a palavra de Deus, e o povo, os judeus, alguns achavam que eles estavam querendo ensinar uma outra religião para eles. O rei achava que eles queriam tomar o seu poder, tomar o seu lugar, a sua cadeira. Mas a intenção dos discípulos, dos cristãos, não era isso. Eles não estavam preocupados com coisas terrenas. Eles estavam preocupados em anunciar o Evangelho, em anunciar que Jesus nasceu, que Jesus morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, e que Jesus estava vivo à direita de Deus, e que Jesus um dia iria voltar. Com certeza os discípulos imaginavam que Jesus iria voltar muito em breve. Eles acreditavam que Jesus tinha dito para eles que iria voltar. Já se passaram mais de 2000 anos, mas agora está muito perto de Jesus voltar. Os discípulos estão dormindo lá no pó da terra, mas no dia da vinda de Jesus, eles vão ser ressuscitados e vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. E os discípulos e os cristãos iam anunciando o Evangelho. E Herodes começou a perseguir os cristãos. Ele, para agradar os judeus, começou a prender alguns. Prendeu a Tiago e até mandou matá-lo, cortando-lhe a cabeça. E para agradar ainda mais os judeus, porque ele tinha visto que os judeus tinham se alegrado com isso, ele mandou também prender a Pedro e deixou ele na prisão, para que no outro dia, quando passasse a Páscoa,
seu julgamento e com certeza também seria morto à espada. Mas, enquanto Pedro estava lá naquela prisão, não tinha como fugir. O Herodes colocou 4 soldados para vigiá-lo. 2 de cada lado estavam algemados junto com ele no seu braço. Se ele mexesse o seu braço, mexia também os braços dos soldados. E 2 estavam vigiando a porta. Não tinha como fugir de maneira nenhuma. A única solução era orar e pedir a Deus. Enquanto os cristãos estavam reunidos na casa da irmã Maria, orando por Pedro, pedindo a Deus por ele, Pedro estava lá na prisão. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Vemos Pedro calmo, tranquilo, mesmo estando na prisão, ele estava deitado, estava dormindo. Nos nossos dias vemos muitas pessoas com ansiedade. Ansiedade é uma doença do século. Vi uma reportagem que 70% da população sofre de ansiedade. Mas vemos Pedro deitado e dormindo, preso na prisão, e sabendo que no outro dia poderia ser morto. Mas não era a tranquilidade dele, não. Era o Espírito Santo de Deus que estava ali junto com ele. Era a confiança em Deus. Ele sabia que Jesus tinha poder para tirar ele dali. Que se Jesus quisesse, poderia tirar ela daquele prisão. E Pedro deitou e dormiu. E de repente, quando Pedro está dormindo, um anjo veio e acordou a Pedro. E o anjo acordou a Pedro. A Bíblia não diz, mas com certeza os soldados nem perceberam. As cadeias caíram dos seus braços naquele momento. E aqueles soldados nem perceberam. Porque aquilo que Deus faz é perfeito. Aquilo que Jesus faz em nossas vidas, às vezes ninguém está percebendo. Mas nós sabemos o que está acontecendo na nossa vida. E nessa noite, Jesus também quer abrir cadeias. Não sei que tipo de cadeias pode ter em sua vida, mas não importa o que seja, porque Deus tem poder de abrir as cadeias, assim como fez com Pedro lá. E Pedro estava dormindo e de repente o anjo o acordou. Ele achou que era uma visão. Mas não, era a realidade que estava acontecendo na vida dele. Pedro sabia que os irmãos estavam orando. Pedro sabia que Deus tinha poder para libertar ele daquela prisão. Mas de repente Pedro não estava esperando que seria uma resposta tão rápida para a sua vida. E quantas vezes estamos passando por uma luta tão grande e achamos que vai demorar muito, mas quando menos estamos esperando, Jesus chega e abre a porta para nós. Jesus resolve o problema para nós. Basta nós confiar nele. E Pedro, achando que ele estava vendo uma visão, mas ele obedeceu, ele foi junto com aquele anjo e foi andando. E quando chegaram no portão daquela prisão, aquelas portas se abriram, sem ninguém fazer nada, sem ninguém dizer nada. Mas aquele anjo tinha o poder de Deus e aquela porta se abriu. Nós também, se tivermos Deus na nossa vida, aonde nós pisarmos, as portas do inferno vão ter que se abrir. As portas vão ter que se abrir para nós passar e cantar o hino da vitória. E Pedro saiu daquela prisão e o anjo andou um trecho com ele e o anjo desapareceu. E aí Pedro percebeu que o que estava acontecendo na vida dele era realidade, que o que estava acontecendo na vida dele, Deus tinha feito para ele. Ninguém poderia tirar ele daquela prisão. Ele sabia que Herodes poderia matá-lo, mas que Deus tinha poder para tirar ele daquele lugar. E Pedro foi diretamente à casa da irmã Maria. Ele sabia que os irmãos estavam reunidos naquela casa. Ele sabia
tinha colocado a casa dela à disposição para os irmãos se reunir, para os irmãos orar. E quando Pedro chegou e bateu na porta, a Bíblia diz que a menina chamada Rod foi lá e olhou quem que estava batendo na porta. Com certeza tinha alguma fresta que ela olhou e ela viu que era Pedro. Ela reconheceu a voz de Pedro naquele momento. E ela ficou tão alegre, em vez dela abrir a porta, ela correu para dentro para contar essa notícia para os cristãos que estavam orando. E eles não acreditaram naquela menina naquele momento. Eles estavam orando, mas talvez eles não tinham a fé suficiente de que Deus poderia libertar Pedro daquela prisão. Eles estavam orando incessantemente, mas a fé deles era pequena. Talvez alguns deles não tinham nem visto algum milagre ainda, mas eles criam que Deus poderia fazer alguma coisa. E quantas vezes que nós oramos, pedimos uma coisa a Deus e não acreditamos que Deus pode realizar o nosso milagre, que Deus pode fazer algo em nossas vidas. E às vezes alguém acha que precisa ter uma fé muito grande. Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, quando dissermos a este monte, ergue-te daqui e vai para outro lugar, ele vai sair do lugar. Deus não quer que temos um caminhão cheio de fé, mas Ele quer que nós tenhamos uma fé, por pequenininha que ela seja, mas que ela seja verdadeira e sincera. Porque Jesus disse que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus está procurando uma fé verdadeira, uma fé sincera diante dEle. A nossa fé pode ser pequenininha, porque somos seres humanos, mas o nosso Deus é grande. E através de uma fé pequena, Ele vai resolver os nossos problemas, Ele vai nos dar vitória, Ele vai abrir portas, Ele vai abrir as cadeias. Então devemos ter uma fé sincera diante de Deus. E aquela menina insistiu: não, venham ver, Pedro está ali. E aí, quando abriram a porta, eles viram que Pedro estava ali, que Jesus tinha feito um milagre na vida dele, que Jesus tinha libertado ele da prisão. Vemos aquela menina, de repente ela era serva daquela casa, de repente ninguém dava nada por ela, mas ela teve sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de ver aquilo que Deus estava fazendo para eles naquele momento. E nós também devemos ter a sensibilidade que aquela menina teve de ver aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E Pedro contou para os irmãos aquilo que Jesus tinha feito para ele, aquilo que tinha acontecido na sua vida, que a porta estava fechada, mas o anjo junto com ele, a porta se abriu. Se nós andarmos sozinhos, a porta não vai abrir, mas se Deus está conosco, as portas vão se abrir. Talvez não vão se abrir na hora que nós queremos, mas no momento de Deus, temos que aguardar, e na hora certa Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir as cadeias, mas precisamos ser fiel a Deus, obedecer a palavra de Deus para que as portas possam ser abertas na nossa vida, ter Deus na nossa vida, ter o Espírito Santo falando ao nosso coração, assim como essa menina teve a sensibilidade de ver aquilo que Deus estava fazendo nas suas vidas, e alguns não estavam acreditando, mas a partir daquele momento, com certeza, eles tiveram mais fé para crer aquilo
aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E Pedro, ele contou para eles tudo como aconteceu. E disse para eles irem para outros lugares para anunciar o evangelho, para anunciar que Jesus tinha poder para abrir as prisões, que Jesus tinha poder para abrir as portas. Essa menina, com a sua humildade, com certeza ela foi anunciando que Jesus tinha poder para libertá-los, que Jesus tinha poder para salvar, que só Jesus tem poder para curar, que só Jesus tem poder para resolver os problemas. E nós também devemos fazer como esses cristãos, anunciar Jesus, anunciar que só existe um Salvador, anunciar que só tem um que cura, que só tem um que liberta, que só tem um que transforma, que não existe outra porta que nos leva até o céu, que é somente Jesus que nos levará até o céu. E os cristãos, eles iam anunciando o evangelho. E a gente, quando está lendo, a gente vê que eles eram tão fervorosos a Deus, mas quando eles se juntavam para orar, eles tinham uma só fé, um só espírito, um só propósito, que era o quê? Buscar a Deus com sinceridade, com humildade, porque Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus está pronto para nos ouvir. Basta nós clamarmos diante dEle, clamarmos e abrir o nosso coração perante Ele, porque Ele está pronto para nos atender, Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para nos salvar, para nos transformar, Ele está pronto para cuidar daqueles que ainda não aceitaram a Jesus, para que também possa conhecer esse amor maravilhoso, esse evangelho poderoso que salva, que cura, liberta e transforma o homem do pecado. Vamos continuar firmes, irmãos, orando uns pelos outros, buscando. A bênção está demorando, mas um dia Jesus vai responder. Um dia Deus vai dar a resposta para nós. Não importa o tempo que passe, mas no momento certo Ele vai atender o nosso pedido. No momento certo Ele vai responder a nossa oração. Mas basta nós termos sinceridade diante de Deus, porque Ele está pronto para nos ouvir. E é esta palavra que o Senhor Jesus me deu. E peço aos irmãos que sempre continuem orando por nós, para Deus continuar nos dando vitória e para que possamos continuar firmes até o dia da volta de Jesus. Agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor, a sua família, todos os irmãos. Amém.